tarde a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje, irmão, nós vamos entrar no tema sobre julgar. Será que nós podemos julgar uma pessoa? O tema de hoje é a partir de agora sobre isso. Se nós podemos julgar as pessoas. Eu confesso, irmão, que em Aracaju, que eu morava em Aracaju, eu fui procurar uma igreja para começar a frequentar. E todas as igrejas que eu ia, quase a maioria, não todas, eu sempre ouvia a conversa que ninguém pode julgar ninguém. E quando não era isso, quando era esse negócio de não julgar, eu também ouvia outra coisa. É que ninguém pode ser santo, santo só foi Jesus. E cada igreja que eu andava, eu ouvia sempre dizer isso, que ninguém pode julgar ninguém, e que ninguém pode ser santo, santo só foi Jesus. Então isso para mim foi de se espantar. Eu fiquei espantado e achei estranho isso aí. Então Deus começou a me alertar sobre a questão de que está havendo mudanças de doutrina. Pastores, líderes, desfazendo o que Jesus falou. Sabe, irmão, quando o pastor ele diz que não é para você julgar ninguém, isto significa que o pastor, que o diabo vai mudar as palavras do Senhor, mas vocês não vão poder dizer nada, vocês não vão poder julgar, porque ele disse para vocês, eles ensinam a vocês, que vocês não podem julgar. Então o pastor vai poder mudar a doutrina, falar doutrinas, fábulas diabólicas, e você não vai julgar o pastor, porque ele está ensinando a vocês que você não pode julgar. Esse é o plano do inimigo, E eu vou mostrar aqui para vocês, irmão. Então abra aí sua Bíblia, vamos ter toda a prova aqui, porque eles não mostram para vocês todo o quebra-cabeça sobre questão de não julgar as pessoas. Eles não ensinam o contexto. Eles só se isolam na palavra ali, que ninguém pode julgar ninguém, não julgueis para que não sejam julgados. Eles só se isolam nessas duas linhas, mas não explicam o contexto. E é fácil assim enganar as pessoas. Então eu peço aos irmãos que abram aí sua Bíblia em Lucas 6, versículo 37. Irmão, preste bem atenção no que eu vou, em cada palavra e em cada contexto. Olha só o que diz aqui. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai-lhe a dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, penerosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então veja bem, irmão. Aqui no versículo 37, se você se isolar só nesse contexto aqui, então vocês vão achar que ninguém pode julgar ninguém. Mas o segredo é você ler o contexto todinho até terminar. Então vamos para a próxima, continuidade de não julgar. Vamos agora aqui para o versículo 39. Veja bem. Propôs também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Porque, irmão, tem, quando eu falo uma verdade para esse irmão, alertando ele, que o pastor dele está mentindo, então as pessoas têm um modo de dizer, você quer ser mais que o pastor? Então, esses servos, esses cristãos carnais têm a mania de dizer que eu estou querendo ser mais do que o pastor dele, de que os mestres. Mas a palavra aqui está bem clara,
que se um servo é bem instruído na palavra do Senhor, ele não é maior que o seu líder, ele não é maior que o seu pastor. Ambos são iguais, contanto que o pastor fale segundo as Escrituras, né? Agora, se um servo fala segundo as Escrituras e o pastor fala segundo o que ele aprendeu lá fora, então o servo está sendo correto e o pastor está sendo falso. Então os dois não podem ter a mesma mente, né? Porque a mesma mente tem que ser só das Escrituras. Tá bom, irmão? Então olha só aqui. Vamos para o versículo 41. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio. Como poderá dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vê tu mesmo a trave que está no teu. Aí vem hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então olha só, irmão. Aqui está bem claro. Para eu, aquele irmão que está pecando ali, para eu julgar ele, dizer que ele está pecando, que ele não pode pecar, que ele tem que se arrepender e voltar para Deus, eu tenho que primeiro ver se eu estou certo diante de Deus, se eu estou certinho, se eu não cometi pecados, entendeu, irmão? Se eu estou certinho diante de Deus, não cometi pecado nenhum, estou na santidade, eu posso julgar o meu irmão, dizer para ele que ele não faça isso, se arrependa, irmão. Volte-se para Deus, não cometa pecado, porque Deus quer salvar você, Deus está lhe alertando. Então sim, eu posso julgar o irmão para a salvação, não julgar o irmão condenando para a morte, né? Porque tem pessoas que julgam de formas erradas. Tem pessoas que julgam para o mal. Ah, você vai para o inferno, você não tem mais salvação. Ah, que nada, irmão, você é um pecador, você é um miserável, você... Isso são julgamentos que não se pode julgar as pessoas dessa forma. Mas o julgamento que nós devemos julgar é para o bem, né? Para o bem. Porque, irmão, escute bem. Quando fala aqui argueiro no olho, Deus aqui está botando o pecado em forma de figuras. Deus chama o pecado de olho, né? Agora, se uma pessoa que está em pecado quer tirar o argueiro do outro irmão que está em pecado, todos dois irão cair no mesmo buraco, né? Todos dois irão para o lago de fogo. Deu para entender, irmão? Né? Agora, a pessoa que está certa, santinha, não pecou nesse dia, está sempre vigiando, ela sim, ela pode julgar o irmão para a salvação, né? Como eu já falei, não se pode julgar condenando, né? Condenar, ninguém pode condenar aqui na terra, ninguém. Agora, julgar, nós podemos julgar o irmão para a salvação, né? Então aqui, argueiro no olho significa pecado, né? Porque, irmão, o julgamento vai começar primeiro pela casa de Deus, entendeu? Nós seremos julgados da mesma forma, mas nós seremos julgados para a salvação, né? Os que estiverem à direita do lado de Deus vai ser julgado, vão ser os primeiros a ser julgados, mas nós seremos julgados para a salvação. Deus não vai relembrar seu pecado, mas os que estão do lado esquerdo, né, seus pecados serão ditos no dia do juízo, né, serão julgados conforme os livros dizem. O livro diz, mas nós, servos do Senhor, não seremos, né? Deus não vai citar os nossos pecados, porque foram apagados. Deus não vai relembrar os nossos pecados. Como a sétimo dia diz aí, pregando as suas doutrinas diferentes, que Deus vai lembrar os pecados de cada um. Não, irmão, Deus não vai lembrar o nosso pecado do servo dele, de maneira nenhuma. Eu trarei esse assunto em breve para vocês entenderem, sobre o julgamento e juízo final. Então você vê aqui, irmão, que os pastores eles não dão a resposta do contexto. O que é cisto no olho, como é isso, entendeu, irmão?
Então, na medida que você julga o irmão, você será julgado. Se você julga o irmão, dizendo a ele, alertando a ele, que não é para ele cometer pecado, irmão, volte para Deus, irmão, não, vamos buscar santidade, irmão. Você já está corrigindo, julgando o irmão. E quando a Bíblia diz que na medida que você julga, você será julgado. Quando você alerta seu irmão, julga seu irmão para o bem, é como eu falei, nós seremos julgados da mesma forma, mas seremos julgados para a salvação, né? Agora, aqueles que julgam o irmão condenando, que ele vai para o inferno, não tem jeito, você não quer se arrepender porque você não quer, isso são julgamentos terríveis, esses são julgamentos que não se pode julgar as pessoas dessa forma, condenando, né? Em vez de ajudar o irmão, está condenando, que ele não quer se converter porque ele não quer, isso não é ajudar, irmão, isso não é ajudar, é atrapalhar, isso é atrapalhar, né? Então essa pessoa que está julgando dessa forma, atrapalhando o irmão, dizendo que ele não quer se converter porque não quer, essa pessoa vai ser julgada e ser condenada ao lago de fogo. Então tome cuidado com o que vocês aprendem dos líderes, porque eles mudaram a doutrina do Senhor. Então não esqueça que cisto no oi significa pecado. Deus conta aqui o pecado, Jesus conta aqui o pecado na forma de figura. Deus chama o pecado de olho, né? E aqui está bem claro. Daqui a pouco você vai ver, vou mostrar para vocês toda a resposta, né? E nós temos aqui, irmão, respostas mais claras, né? Mais clara. Nós temos, né, as mesmas respostas aqui de não julgar e para que você julgar. Nós temos lá em Mateus 7:5. Depois você vai ver lá também em outros capítulos, mas é bem claro mesmo, bem clarinho para você entender. Então você vai conhecer toda a verdade agora, que nós podemos julgar o irmão para ganhar ele para Cristo, né? Vamos conhecer toda a verdade. Agora, irmão, nós vamos para Salmos. Nós vamos para Salmos 1:10, né? Vamos para Salmo 1:10. Vamos ver o que diz lá em Salmo. Salmo 110. Já me perdi aqui. Salmo 110:6. Né? Olha, Salmo 110:6. Né? Porque o Papa Francisco disse que Deus ele não julga, que Deus não vai julgar ninguém. Né? Isso ele falou no avião, né? Que Deus não vai julgar ninguém. Né? Então, aqueles que gostam de Salmo, né? As pessoas gostam muito de Salmos e só pegam as palavras boas. Mas olha aqui o que diz em Salmo 110, versículo 6. Salmo 110, versículo 6. Né? Que Davi diz aqui, ó. Ele julga entre as nações. Né? Deus julga entre as nações. E Deus julgará o mundo com a sua justiça. Deus é amor, mas também Ele é juiz, Ele é vingador. E Deus vai se vingar de todos aqueles que vão ser culpados da morte do seu filho. Né? Então vamos agora, irmão, para Provérbios 3, versículo 12. Provérbios 3, versículo 12. Provérbios 3, versículo 12. Olha só o que diz, o versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata. Né? Então você veja aqui, Deus ele repreende o seu servo, Deus repreende os líderes, os pastores que estão pervertendo o evangelho. Deus repreende através dos seus servos. E quando eu repreendo o pastor do que ele está dizendo está errado,
Então eles têm um modo de dizer, ninguém pode julgar ninguém. Está entendendo, irmão? Mas só que eu tenho toda a autoridade para repreender e julgar as pessoas dos seus erros, para salvar ela, né? Porque aí eu estou alertando para salvar e ganhar ela para Deus. Então eu repreendo, né, todos aqueles que estão pervertendo o Evangelho. Eu repreendo todos aqueles que mentem contra a Escritura. Eu repreendo, eu julgo, né? Porque a Bíblia diz que julgai, acatai todas as coisas, né? Julgai todas as coisas e acatai o que é bom. Então o que a Bíblia confirma, quando alguém diz, eu recebo e acato. Mas se tiver algum erro que a Bíblia não diz, eu julgo. Eu tenho o direito de julgar, dizer que está errado, né? Então vamos aqui. Então aqui você viu que Deus manda você buscar sabedoria e conhecimento. Não há nada melhor na terra do que você buscar a sabedoria que está aqui, conhecer as Escrituras. Isso aqui é o ouro, isso é a riqueza, mais do que prata, mais do que riqueza, mais do que abundância, mais do que prosperidade. Muitos hoje estão buscando essa prosperidade, né? Mas a resposta está aqui, né? De buscar o conhecimento, a sabedoria. Se vocês não buscarem a sabedoria que está aqui, conhecer a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, irmão, você cai em engano. Você cai nas mentiras desses líderes que se venderam, desses pastores que se acovardaram e que estão preparados